Fala pessoal de Sistemas, tudo bem com vocês? Pessoal, essa vai ser nossa última aula sobre Python, dar uma aula de introdução. Não é um conteúdo que cobre tudo o que Python pode oferecer, fornecer, mas acredito que seja suficiente para as atividades que a gente vai fazer no eBoots, tudo bem? Então essa vai ser nossa última aula em Python e semana que vem eu vou fazer a aula de correção das listas que eu passei para vocês, conforme vocês pediram na última aula. E aí a gente encerra essa parte de Python, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a aula. A gente termina a parte de funções, eu comento sobre módulos e pacotes e a gente encerra essa parte. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula então. Eu quero retomar a última aula que a gente falou sobre dicionários, que eu acabei esquecendo de comentar com vocês alguns métodos, algumas funções que já tem pronto com o dicionário, tá? Então, no caso aqui eu tenho um dicionário, tá? Faltou só aqui a chave. Deixa eu colocar a chavinha aqui no final. Opa. Faltou colocar essa chave, né? Então, beleza. Eu tenho a chave, eu tenho o valor. A chave, o valor, chave, valor, tá? Então, alguns métodos disponíveis para dicionário, no caso que se eu fosse aplicar para esse dicionário em questão, por exemplo, se eu dou o comando, eu criei esse dicionário, d igual a esse dicionário, tá? Se eu dou d keys, ele vai trazer todas as chaves do dicionário d. Então ele se você mandar um print, ele vai imprimir chave 1, vai imprimir chave 2 e também vai imprimir chave 3. Tá? Caso você use o comando d.values, tá? d.values vai trazer o valor de todas as chaves. Então ele vai trazer a informação valor 1, ele vai trazer o 2 e vai trazer também o 3. Tá? E se você dá o comando itens, ele vai trazer o conjunto chave-valor. Então ele vai escrever chave 1, ele vai trazer chave 1 e aquilo que tem dentro da chave 1, no caso o valor 1. E a mesma coisa, chave 2 vai trazer o número 2. Então traz os dois itens. Tá? Eu acabei esquecendo de comentar com vocês esses métodos disponíveis para dicionário. Tá? E vamos lá, vamos falar então sobre funções. Na última aula ficou meio extenso, quis deixar para outra aula. Então, o que são funções, pessoal? Funções são blocos de código que executam tarefas e normalmente são repetidas várias vezes na programação. Então, por exemplo, se você tem um programa que vai se repetir várias vezes, tá? Você pode fazer uma função para que execute aquela tarefa. Por exemplo, você tem uma empresa que tem, por exemplo, 10 inversores de frequência. Né? E esses inversores de frequência vão ser responsáveis pelo acionamento de motores. Tá? Então, assim, vamos falar assim, são 10 inversores de frequência, são todos da mesma marca. O que você pode fazer? Você pode fazer uma função que vai realizar o acionamento desses inversores, tá? Vai fazer que vai mandar o inversor ligar o motor, desligar o motor, mudar a velocidade, controlar a velocidade e assim por diante, tá? Com uma única função. Você constrói uma função e toda vez que você tiver um inversor novo, você utiliza a mesma função. Então isso economiza tempo. Você faz um bloco só uma única vez e depois não precisa ficar criando novamente o mesmo bloco, já que você sabe que vai utilizar várias vezes aquela programaçãozinha.
tá? Então aqui, ó, a gente tem como que a gente cria a função, tá? A gente dá o comando def, coloca o nome da função e quais são os parâmetros de entrada dessa função, tá? E aqui o corpo, você vê que tem um espaço aqui, ó, para dizer que essa programação aqui ela está dentro dessa função. Aqui no corpo você vai desenvolver a sua lógica, a sua programaçãozinha, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra aqui. Então, pessoal, vou usar a lupa aqui mesmo. Então, primeira função aqui, ó, def hello. Aí eu tenho dois parâmetros, nome e idade. Né? Eu faço os dois pontos. E aí, no corpo, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele imprima olá, escreva o nome, ele vai pular uma linha, sua idade é, e aí ele vai escrever qual que é a idade, tá? Então, aqui eu defini a função, tá? Então, ele vai dizer olá, o nome da pessoa. E aqui embaixo, pessoal, eu estou usando a função, ó, hello, Fábio, hello, aí eu coloquei o nome Fábio e a idade, 35, tá? E vamos mandar executar essa funçãozinha aqui. Dá um play. Já executou. Olha só. Olá, Fábio, sua idade é 35, tá? Então ele acabou executando aqui a funçãozinha. Agora, se eu tivesse colocado trocado, pessoal, ele ia aceitar também. Por quê? Porque ele vê nome e idade somente como dois parâmetros, tá? Ele não está amarrado. Então, se eu colocar aqui 35 e aqui eu colocar a string Fábio, tá? No lugar da idade ele vai escrever Fábio, no lugar do nome ele vai escrever 35, tá? Então vamos lá, vamos rodar o programa. Olha só. Olá, 35, sua idade é Fábio, tá? Então ele não faz essa diferenciação. Caso você queira fazer essa diferenciação, tá? Então o que você percebe? Que a função, os parâmetros que você vai utilizar na função, elas respeitam a ordem dos dados aqui em cima, tá? Mas caso você queira, como fala, você pode também indicar para ele de forma mais direta qual que é, o que vai entrar em cada parâmetro. Então você já conhece os parâmetros da função hello. E aí você vê que aqui eu troquei, ó. Eu coloquei idade na primeira posição e coloquei nome no segundo. Só que aqui eu estou designando, eu estou dizendo qual que é o parâmetro que eu quero que seja preenchido, tá? Então nessa situação, mesmo que eu coloquei em ordem invertida aqui dentro, vamos falar assim, os parâmetros aqui em cima eu escrevi nome e idade. E aqui você vê o que eu estou colocando invertido, mas eu estou falando para ele quem que é a idade, quem que é o nome. Ele vai respeitar e vai escrever no lugar certo na hora de executar a lógica. Então vamos lá, ó. Olha lá. Escreveu certinho, ó. Olá, Fábio, sua idade é 35, tá? Então, como eu peguei o parâmetro e fiz a atribuição, ele acabou aceitando, tá? Nós podemos também, pessoal, querer que a função retorne alguma informação para nós, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma função em que eu vou fazer o cálculo de salário, né? Quantidade de horas o cálculo de salário baseado na quantidade de horas trabalhadas e o valor da hora trabalhada aí, tá? Então, pessoal, o que eu quero que ele retorne dessa função? Eu quero que ela retorne para mim
salário, né? Qual que vai ser o salário? Então, eu vou utilizar o comando return, tá? Então, aqui com essa palavra reservada, eu estou dizendo que eu quero obter dessa função, tá? Então, eu quero a informação que vai estar na variável que eu criei aqui, ó, chamada salário, tá? Então, aqui, ó, nessa função, eu tenho dois parâmetros, quantidade de horas e valor hora, tá? E aqui, eu tenho uma variável local de horas e também de taxa. E por que está relacionado aqui, ó, igual a float, está relacionado aqui a quantidade de horas que está aqui na entrada de informação? Porque depois que eu tiver essa lógica pronta, eu vou utilizar o comando input, tá? Quando eu faço o input, qualquer informação que seja digitada, seja string ou seja números, ele vai converter para string. Então, na hora que eu informar qual que é a hora e qual que é o valor, ele vai ser uma string que está entrando aqui e string não dá para fazer conta. Então, ele vai converter para um tipo flutuante. Por isso que eu coloquei float e float dá valor hora, tá? Então, horas trabalhadas e a taxa, né, as variáveis locais aqui. E aí, você percebe que você pode, dentro de uma função ó, que você está criando, usar funções já prontas, que nem if e else. Tá? Então, aqui, ó, se horas for menor ou igual a 40, né, o salário vai ser igual, você vai pegar as horas e multiplicar pelo valor da sua hora. Tá? Caso contrário, o cara trabalhou mais do que 40, vai ver quantas horas excederam. Então, trabalhou 45 horas, vai fazer 45 menos 40 para saber quantas horas a mais. E aqui vai calcular o salário. Então, o salário vai ser igual o 40, porque ele trabalhou 40 horas, vezes o valor da sua hora de trabalho, mais o tempo que excedeu, vezes o valor da hora de trabalho e um acréscimo aqui pela hora extra de 1,5. Tá? Então, vamos ver como que vai funcionar essa formulinha aí. Deixa eu rodar de novo. Aqui, ó, entre com a quantidade de horas trabalhadas. Vamos entrar com 40 horas. Enter. Entre com o valor da sua hora. Vamos falar que ganha R$20 a hora. Então, seu salário nesta semana será R$800. Aqui, pessoal, na fórmula, eu não coloquei para imprimir, né, qual que é o valor da hora. Então, aqui, ó, deixa eu descer aqui, ó. O que aconteceu? Ó? Eu criei aqui, ó, onde que eu vou informar a hora trabalhada, onde que eu vou informar o valor e o quanto que vai receber. Então, o receber, aqui em receber, eu fiz receber igual à função que eu criei, cálculo do salário. E aí eu vou entrar com a informação da hora e do valor. Essa hora e esse valor é a informação que eu dei aqui na entrada. Ó. Então aqui o receber vai me informar qual que vai ser o salário. Tá? Só que esse é um salário de uma semana. E daí aqui ó, eu mandei imprimir. Seu salário nessa semana será. E aí vai imprimir qual que vai ser o valor que vai ser ganho. Tá? Beleza, então vamos lá. E aí, por isso que ele imprimiu. Seu salário nessa semana será R$800. Vamos fazer um exemplo com mais horas para ver. Vamos fazer com o valor da hora o mesmo e a gente vê quanto que vai dar aí no final das contas. Tá? Então vamos mandar rodar de novo o programa. Entre quantidade de horas trabalhadas. Vamos colocar 45 horas. E o mesmo valor da hora. Então, o seu salário vai ser 950. Então,
foram uns R$800, mais as 5 horas a mais que trabalhou. Tá? Então, esta daqui é um exemplo da utilização do retorno. Quando você quer que a função te retorne alguma informação, né, vamos supor que você queira fazer uma função que calcule a soma. Então, def soma. Né? Vamos colocar aqui argumento 1 e... não sei não se argumento é palavra reservada. Vamos ver. Argumento 2. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. 2 pontos. E aí, o que eu faço? Eu posso escrever direto a soma em return. Return arg1 mais arg2. Tá? E aqui eu vou falar C é igual a... Vou usar a função que eu criei, soma. Vou somar 3 e 4, por exemplo. Tá? E vou dar um print aqui. Print C. Né? Então vamos lá, vamos rodar esse programinha. Vamos ver se deu algum erro aqui. Aqui, olha lá, ele rodou, ó. Deu 7. Eu achei que ia dar algum problema, não acabou não dando. Então deu 7 aqui, ó. Então ele só aqui embaixo é aquela outra função que a gente criou, só que como ela está mais para baixo, apareceu aqui nessa parte já pedindo informação da outra função. E aqui é o resultado da minha soma, tá? Então, caso você vai fazer várias somas, vai fazer várias multiplicações, divisão, multiplicação, você pode criar uma funçãozinha para realizar essas questões que vão ser repetidas, tá? Beleza. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Então, pessoal, aqui acontece, quando a gente trabalha com funções, a gente pode ter algumas... A gente tem que ficar esperto com a questão das variáveis, tá? Porque as variáveis, elas podem ser ou variáveis locais ou globais, tá? E também tem variáveis que já são pré-construídas, já próprias do Python, tá? E aqui, local enclosed functions é o que? São variáveis locais, tá? Criada dentro de uma função. Então, a existência quando você cria uma função e você cria uma variável lá dentro, tá? Aquela variável ela só existe dentro da função. Externamente ela não existe para nenhum outro programa. E aí não importa se você, por exemplo, na função 1, vamos falar assim, vamos falar que você vai usar for. For e in range, tá? Range 7. Então acontece, essa variável i, tá? Ela só vai existir para esse for. Se você utilizar o outro for, o i desse for não vai interferir nada nesse daqui, não tem interferência nenhuma, tá? Porque esse i só existe localmente e esse i também só existe localmente, então só existe para esse for, tudo bem? Então variáveis locais são variáveis que só existem para dentro daquela função, dentro daquela posição, tá? Variáveis globais, pessoal, são variáveis que
elas existem para o programa todo. Então, qualquer função pode acessar aquela variável. Então, por exemplo, eu crio uma variável chamada x igual a 10, fora de qualquer função. Aí eu vou lá e pego if x menor que 10, por exemplo. Então, esse x, né, que eu declarei fora de todos os programas, ele pode ser utilizado por esse if, ele pode ser utilizado futuramente por um for, ele pode ser utilizado por um while, ele pode ser utilizado por uma função que você criou, por exemplo, soma. Soma, aí você coloca x e outro valor, 4, por exemplo. Tá? Então, variáveis globais elas estão disponíveis para todo o programa. Tá? E vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui para cima, que eu não me lembro. Deixa eu fechar aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui é um exemplo de variável local. Tá? Então, aqui eu tenho def, eu criei a função chamando ela de local, sem nenhum parâmetro de entrada, tá? E aí x igual a 10. E eu mandei imprimir. Então, caso eu chame essa função, vou chamar ela aqui, ó, local. Tá? Se eu chamar ela e dar um play, olha só, ele vai imprimir a variável local, porque dentro dessa função eu estava mandando imprimir o valor dessa variável. Tá? Então, no caso, x só existe para local, não existe fora dela, essa variável não existe. Tá? Inclusive function local é quando você tem uma variável que ela é utilizada por uma função construída dentro de uma outra função. Tá? Então, aqui ó, eu tenho essa função chamada salve. Tá? Aqui eu criei uma variável local e dentro da função salve eu criei uma variável, uma função chamada hello. E aqui dentro eu utilizei a variável local. Tá? Então esse é o inclusive function local. Então é a utilização da variável local dentro de uma função que já existe dentro de outra função. Tá? Então aqui ó, nome Carlos. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir olá Carlos. Perceba que hello, né, quando eu chamo hello aqui, ó, eu estou chamando dentro do salve. Né? Então aqui eu dei o nome, ele vai executar essa função, quer dizer, ele vai ver que existe essa função e aqui ele vai executar essa função. Tá? Olha só. Então, eu vou chamar salve. Olha lá. E aí ele escreveu. Olá, Carlos. Né? Escreveu tudo junto aí que eu esqueci de dar espaço. Tá? Deixa eu colocar um espaço aqui. Ó. Vamos lá. Olha lá. Olá, Carlos. Tá? E aí, pessoal, perceba o seguinte. Ó. Internamente de salve, eu tenho a palavra nome igual a Carlos. Externamente, eu tenho uma variável global, né, que eu chamei de nome. E aí eu coloquei dentro dessa variável global. Por que global? Porque ela está fora, ó, ela não está dentro de nenhuma outra função. Eu coloquei aqui uma string. A string está escrita, esta é uma variável global. Tá? Então perceba que ao utilizar a função salve, tá? Eu não estou alterando a variável global. Se eu mandar imprimir a variável global, ó, print nome, tá? Então no caso aqui, ó, ele vai executar o salve e vai imprimir o nome. Então ele vai falar olá Carlos pela função de cima e na de baixo ela vai retornar esta é uma variável global porque é a informação que eu coloquei dentro da variável nome, tá? Que é global.
Então vamos lá. Olha só. A primeira linha é o salve, é o programa salve. E a segunda linha é o print do nome. Só que, como eu disse, essa daqui é global. Ela está visível para qualquer outra função que eu utilize. Por isso que print só enxergou esse nome e não conseguiu enxergar o nome que está dentro do salve. Então, não houve alteração daquilo que está sendo utilizado como variável local. Tá? Deixa eu ver. Olha só, outro exemplo aqui, ó, com variáveis globais. Eu tenho aqui x igual a 50. Fiz uma função que vai imprimir o valor de x. Então, perceba, ó, que aqui eu estou dando um parâmetro de entrada. Tá? Aqui eu estou dando um parâmetro de entrada. O parâmetro de entrada, vamos colocar o nome aqui só para não confundir. Vamos colocar que aqui o parâmetro seja argumento 1, tá? Só para não confundir. Então aqui, ó, função arg1. Então aqui eu vou colocar arg1, tá? Beleza. Mas, bom, vamos lá. Não, deixa como x mesmo. Não, vamos utilizar arg1, depois a gente troca para x. Porque aqui eu vou ter que deixar x do jeito que tá. Então, olha só, eu criei essa variável global e aí eu vou entrar aqui embaixo, ó, com a informação do x. Então, ele vai imprimir, ele vai pegar o argumento 1, que é a informação que eu tenho aqui na entrada, e vai imprimir ele. Vamos lá, vamos rodar esse programa aqui. Deixa eu dar um... Então, aqui, o valor de x é 50, tá? Então, ele pegou a variável global. Agora, vamos colocar aqui, ó, que o nome desse parâmetro fosse x, tá? E aqui x também. Então, o que acontece? Quando você executar esse programa func_x, tá? Ele vai pegar a informação que você está entrando aqui, ó, no caso que eu entrei com o parâmetro x, que é igual a 50, e aí ele vai imprimir, o valor de x é 50. Aí eu coloquei aqui, ó, um outro x, e aqui eu estou definindo que x é igual a 4. Só que esse x não é igual o x igual a 50, é um novo x. É um x local, ele só existe dentro da função. Tá? E aí, na hora que eu executar essa função e essa linha, e chegar nessa linha, ele vai imprimir que o valor de x agora é igual a 4. Porque aqui ele já está ligando, porque a função ela dá prioridade às variáveis locais, em vez das globais. Então aqui ele vai imprimir o valor igual a 4. Tá? Só que esse x aqui não está alterando o valor do x igual a 50. Tá? Então vamos lá, vamos executar aqui. Ó. O valor de x é 50. Aí eu criei a variável local, ele leu quanto que vale a variável local x. E aí ele executa o print. Será impresso o valor da variável local, no caso x igual a 4. Tá? Só que a variável x global continua sendo 50. Se eu mandar uma função externa, ó, imprimir, olha só, mas a variável global x continua sendo 50. Então, assim, a função não está alterando o valor da variável global. Você pode falar que x vai ser igual a tanto, x igual a tanto, utilizar o mesmo nome da variável global. Dentro da função vai manipular do jeito que você quiser, só que externamente a variável global continua tendo o mesmo valor inicial, tá? Não vai alterar. Como que você faria para alterar a informação? Você teria que falar para a função, como eu fiz aqui em funct2, que
a variável que você está usando é global, tá? Então, eu criei uma variável global x igual a 50. Eu estou dizendo para a função 2 utilizar a variável global x. Então, a manipulação que vai ser feita dentro dessa função vai ser, vai ser sobre a global. Então, aqui sim, quando eu colocar aqui x igual a 3, o valor vai ser alterado. Então, no primeiro print, o x vai sair igual a 50. No segundo print, o x vai sair já igual a 3. Tá? Então, vamos lá. Vamos brincar aqui. Vamos executar o funct2. Tá? Vou executar. Beleza, então ele está falando, ele pegou o x puro, ele está falando que x é igual a 50, mas quando eu defini um novo valor, quando eu criei um novo valor para x, quando eu atribuí, ele não criou a variável local, né? Ele está alterando a variável global porque eu informei que ia ser utilizada a variável global dentro da função. E agora a global vale 3. Tanto é que se eu der imprimir o x aqui, ele já vai ter um novo valor. Tá? Olha lá. Valor igual a 3. Tudo bem? Então, pessoal, as built-ins, tá? Que é a última que falta falar aqui, são variáveis já prontas dentro, já são funções já prontas dentro de Python. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui em python.org, tá? Ele traz aqui, ó, as várias funções que já estão prontas para serem utilizadas, tá? Então, entre várias delas aí, ó, a gente acabou utilizando print, né? O print é uma delas. A gente acabou utilizando len também. Deixa eu ver outra aqui. Dir eu vou mostrar hoje. Help também vou mostrar hoje. Então, assim, aqui ó, float para alterar a informação. Então, assim, são variáveis já prontas dentro de Python, tá? Para converter para tupla, para a gente saber o tipo de variável. Então, tem várias funções já prontas dentro de Python, tá? Que você pode estar aplicando sobre variáveis globais, ou se não, sobre variáveis locais, como a gente fez a aplicação de float. Né? Cadê o float aqui? Acabei perdendo o float. Float. Aqui, float. A gente fez a aplicação em uma das funções. A gente utilizou uma função já pronta que Python entrega e aplicamos sobre uma variável local. Tá? Então, pode ser aplicado sobre variáveis locais, variáveis globais aí no caso. Tá? Essas duas funções aqui, pessoal, elas retornam para você, tá? Elas acabam te retornando quais são as variáveis locais do seu programa, tá? E quais são as variáveis globais aqui no caso, tá? Vamos começar aqui com a local, tá? A utilização dessas palavras, pessoal, leva também em consideração, no caso aqui local, leva em consideração onde você está colocando, chamando essa função. Por exemplo, se eu colocar internamente, tá? Se eu der o comando local, tá? Vamos dar um print locals para imprimir as variáveis locais. Então, estou imprimindo no corpo do meu programa main, né? Vamos lá, print locals. Ele vai retornar o que? Ele vai retornar um dicionário com o nome de funções, de variáveis e quais são os valores locais no caso, tá? Então aqui, ó, ele retorna um dicionário e te dá as informações. Agora repare, ó, eu imprimi
eu peguei locals e apliquei no corpo de main, tá? No escopo de main, externamente a qualquer função. Então ele está me retornando aqui, ó, doc main name, doc none, package none. Então ele está retornando qual que é a variável, qual que é a função e o que está armazenado lá dentro, tá? Então ele retorna um dicionário. Agora vamos fazer chamando globals, tá? Globals. E vamos rodar novamente. Olha só. Perceba que é a mesma variável, tá? Então, para você fazer a utilização de locals, é necessário que esteja dentro de um escopo, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos usar essa function 2, tá? E vamos criar uma variável aqui chamada z. Vamos colocar ela igual a string, que é o valor, e vamos colocar s, que é igual a 4, tá? E vamos colocar aqui dentro para imprimir as variáveis que são locais dentro dessa função, tá? E aqui vamos mandar executar essa função, tudo bem? Então olha lá, vamos rodar. Olha só, ele rodou a func2 e retornou aqui, ó, onde que eu mandei imprimir locals, ele retornou um dicionário que eu tenho qual que é a variável e qual que é o valor da variável, o que está dentro dela, tá? A utilização de globals, pessoal, vai voltar tudo aquilo todas as variáveis que são globais ele vai retornar, tá? Tudo aquilo que é global vai retornar. Então vamos lá. Se a gente mandasse aqui, ó, em vez de imprimir locals, imprimisse globals, ok? Opa. E desse um play, ele ia voltar um dicionário, ia voltar com todos os nomes e quais são os valores dentro, tá? Aquilo que é global, tudo bem? Olha só, é uma grande lista. Aqui, ó, volta também as funções globais, no caso função salve, e aqui o valor dentro da função, a variável x e o valor dentro do x, que é global. Vamos supor que eu queira somente o valor de x, tá? Então o que eu faria? Eu teria que colocar aqui, ó, um colchete na frente e colocar o parâmetro que eu quero. Ele ia me retornar somente a informação do valor que tem dentro de x, tá? Então ele ia me retornar essa informação aqui. Ok, pessoal? E agora, pessoal, a última parte da aula, tá? Vamos falar sobre módulos e pacotes, tá? Então, módulos, pacotes, pessoal, são, vamos falar assim, é como se fossem um conjunto de funções já prontas que você pode importar, trazer para o seu programa, tá? Que vai facilitar a sua vida. E então, por exemplo, a gente tem um módulo muito utilizado chamado match, tá? Esse módulo, esse pacote, ele tem função cosseno, tem função seno. Então, dentro dele tem várias funções que você acaba importando dele, tá? Então, por exemplo, matchCell, o que isso daqui faz? Isso daqui faz arredondamento, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos importar, tá? Import. Vamos importar o pacote match, tá?
e vamos fazer o arredondamento. Então, vou aqui escrever x igual match.cio e vou pegar o número 2.4, tá? E vou mandar imprimir esse valor. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele imprimiu o valor 3, né? Então, ele fez o arredondamento da minha variável, 2.4 ele jogou para 3. Por exemplo, vamos supor que eu quero o cosseno, né? Então, match cos, e aí a gente vai colocar aqui 90. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele calculou, se não me engano aqui está em radiano. Deixa eu colocar aqui π, tá? Match.π. Olha lá, ele retornou menos 1. Então, ele está fazendo cosseno, só que não dá informação em graus, ele está fazendo em radiano, tá? Π sobre 2, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Então, pessoal, você consegue importar, tá? Pacotes, módulos, e os pacotes módulos eles são salvos, tá? Com PY no final, igual essas informações aqui, ó, escopo, PY, tá? Então, dentro desses pacotes você pode ter funções, você pode importar para o seu programa. Vamos supor que você não saiba quais são as funções dentro de match. O que você pode fazer? Você pode fazer um dir, tá? A função dir ela vai listar todas as funções dentro daquele pacote. Então vamos dar um dir em match, tá? Vamos supor que você não sabe quais são as funções dentro de match. Olha só, aqui, ó, quando eu dei um print, eu dei dir match, ele voltou aqui embaixo e informar aqui todas as funções disponíveis, ó. Arco cosseno, tá? Seno, tangente, tá? Arco tangente, tá? Arredondamento que a gente fez utilização. Aqui, ó, cosseno, ó. Deixa eu puxar mais para cá, ó. Então, você deu um dir sobre o pacote, você consegue puxar todas as informações, todas as funções que ele tem, ó. Graus, dist, arco cosseno, tá? Vamos supor que você não saiba alguma função. Então, por exemplo, você sabe que dentro de match você tem comb, tá? Mas você não sabe o que faz essa função. O que você faz? Você dá um help, tá? Você escreve help, dentro de parênteses você coloca qual que é match.comb. Então aqui, ó, match.comb, e aí a gente vai dar um play aqui. Olha só, ele retornou. Então, isso daqui, essa informação está escrita dentro da função comb, então foi deixado escrito por quem fez o pacote match, tá? E aí ele explica aqui, ó, ele coloca quais são os parâmetros, n, k, ó, número de formas para explicar itens, de n itens sem repetição e sem ordens, né? E aí ele vai explicando aqui o que faz essa função, tá? Vamos supor que eu queira saber o cos. O que faz cos? Com o dir a gente lista todas as funções. Com o help a gente consegue saber o que faz. É claro que para conseguir puxar o help tem que deixar escrito, tá? Dentro da função o que está fazendo cada coisa. Olha lá, ó.
retorna o cosseno de x, né? Medida em radianos. Então, a informação tem que estar em radianos, tá? Então, com o dir você consegue saber quais são as funções dentro daquele pacote, e com o help você consegue saber de uma função específica o que ela faz, tá? Então, vamos supor que eu quero importar, vamos supor que eu não quero importar o pacote todo, tá? Import batch, eu quero só importar cosseno, né? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero fazer, ó, x igual ao, vamos falar assim, tem que usar match.cos de pi, né? Então, pi eu também tenho que escrever match.pi, porque lá dentro ele tem essa informação de pi, tá? E aí eu vou mandar imprimir x. Print x, tá? Olha só. Ele imprimiu aqui -1. Agora, se eu falo assim, ó, importa de match, ou melhor, vamos escrever aqui, ó, dematch from match import cos e pi, ok? Então, o que vai acontecer? Eu não vou precisar escrever mais match.pi e match.cos. Eu posso escrever direto, tá? Vamos fazer o teste. Tá? Ele deu aqui, ó, -1, ok? Se eu não tivesse feito isso, ó, se eu tivesse só feito import match, tá? E escrevesse cos_pi, ele ia dar um erro aqui, ó. Olha só. Ele fala que cos não é definido, tá? Então, por exemplo, se eu vou usar cosseno, pi várias vezes, eu posso fazer isso, tá? Ou se não, eu posso fazer aqui, ó, import match e depois from match import pi, tá? Então aqui o cos eu ia ter que definir, tá? Match.cos, mas pi não ia precisar mais, tá? Ou se não, se eu fizesse cos, tá? Vamos lá. Olha só, pi não é definido. Então aqui, ó, para pi eu ia ter que usar match.pi, tá? Agora não deu erro. Ele escreveu -1, ok? Tudo que é salvo como PY, tá? Você pode importar. Então vamos supor que eu quero importar escopo, né? Tem algumas funções aqui, ó. Então eu vou escrever aqui import escopo, tá? E aí vamos supor o seguinte, aí você importa, só que você não coloca .py, tá? E vamos supor que eu quero usar, deixa eu ver uma função aqui. Vamos usar a função salve, tá? Import escopo e eu vou utilizar a função salve, tá? Olha só. Então eu importei e agora eu vou escrever aqui, ó, tá vendo que em main não tem nada, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, salve e vou dar um play aqui. Só aqui, ó, deu um erro, tá? Então vamos escrever aqui, ó, escopo.salve, tá? E aí ele escreveu lá Carlos. Agora, para mim não ter que ficar escrevendo a mesma coisa, tá? From escopo import salve, tá? E agora, se eu escrever salve direto, a função eu não preciso ficar escrevendo escopo.salve. Olha lá, olá Carlos, tá? Então assim a gente consegue utilizar, vamos supor, aquilo que eu fiz
você constrói várias funções e você salva como um PY, depois você pode chamar num novo projeto, tá? Com import e com help dir você consegue saber quais são as funções e help o que faz a função. No caso que se eu desse print help salve, não ia ter nada, porque eu não deixei escrito, tá? Dentro dessa função o que ela faz, tá? Vamos lá, print, vou colocar help aqui, tá? E não vai retornar nada, né? Reps salve, tá? Fechamos. Olha lá, não tem nada, tá? Beleza. Então, pessoal, essa foi nossa última aula de Python, tá? Vou deixar um exercício aqui para vocês, tá? Que era para mim ter postado na semana passada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou deixar para vocês essa atividade. Acho que é essa funções. Vamos ver. Então, abriu errado aqui. Exercícios. Dicionário. Acho que é exercício dicionário. Deixa eu dar uma olhada. Então, pessoal, aqui ó, exercício relacionado à aula passada e também dessa semana, que a gente fechou. São 2 exercícios, tá? Então, deixa eu puxar aqui para cima. Olha só, tem o exercício 1 e eu peço que vocês consigam encontrar, no caso aqui, ó, a palavra olá, tá? Então, eu dou D, como que você vai conseguir obter a palavra olá desse dicionário, aqui desse dicionário e também desse último, como vai conseguir desse dicionário, tá? E a 2 é para construir uma função, tá? Ou seja, são 2 funções, tá? E a C imprimir os valores encontrados em A e B. Então, a primeira, eu te dei 2 matrizes, tá? M1 e M2. E aí eu peço para você fazer uma função que calcule a soma de M1 com M2 e outra função que multiplique M1 e M2, tá? E no exercício C, eu peço que você imprima os valores que foram encontrados em A e B. Então você fez a função, né, para calcular a soma. E aí você faz a impressão do valor que foi encontrado por essa soma, tá? E também a mesma coisa para B, tá? É só isso, pessoal. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, tá? Pode me contatar pelo WhatsApp, celular que eu vou estar tirando. E semana que vem a gente faz a aula de correção de todas as listas que eu passei até agora. Pessoal, um abraço e até a próxima.